estou atrasado, eu também ainda não achei. Isaías 6, de 1 a 10, assim diz a palavra do Senhor, eu estou usando a NVI. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A cauda do seu manto enchia o templo, os serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirada do altar como uma tenaz, e como brasa tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu, todos juntos: eis-me aqui. Eu leio ainda: então disse ele: vai e diz a este povo, ouvis de fato, não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e faz-lhe pesados os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com seus olhos, não ouça com seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, nem se converta e seja sarado. Amém, irmãos? Por favor, abra a Bíblia também agora no Evangelho de Mateus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 13. Vá comigo para lá. Evangelho de Mateus, capítulo 13, eu quero ler o intervalo, irmãos, entre a parábola do semeador, onde é contada a parábola, e antes de explicar a parábola, há um intervalo aí. E o sermão será no intervalo da parábola do semeador. Quando contada a parábola, o intervalo para explicar porque as pessoas não entendem a parábola e depois a explicação da parábola. Mateus 13, corrija, Mateus 13, de 10 a 15, NVI, por favor. Mateus 13, de 10 a 15. Se achou, diga amém. Parábola do semeador, palavras do Senhor Jesus explicando porque ele conta parábolas e o povo não entende. Veja assim, Mateus 13, 10. E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhe falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Por quê? Vamos juntos? Eles vendo, não veem. Ouvindo, nem compreendem. Atenção. E nele se cumpre o texto que nós lemos. E nele se cumpre o quê? A profecia de Isaías. Isaías não estava brincando lá atrás, não. Ele está pregando o evangelho. A profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. Vendo vereis, mas não percebereis. Agora, por quê, irmãos? É o Santo Evangelho de Jesus aqui, versículo 15, vamos todos na tela? Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com os seus ouvidos. Repita, volta, repita. De má vontade, continue, e fechar os seus olhos. Se assim não fosse, é um comportamento, se esse comportamento não fosse assim, poderiam ver com o quê? Com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, e converter-se, e eu os curaria. É um comportamento espiritual obtuso, é um comportamento espiritual inadequado, é uma postura de que Jesus está falando, mas eles estão impedidos, porque a posição espiritual que assumem afasta o evangelho, cega o evangelho.
Eles ouvem, mas não conseguem entender. Eles veem, mas não conseguem perceber. Eles não conseguem falar a verdade, porque estão idolatrados em algum lugar, estão objetados para uma direção que não é o santo evangelho de Jesus. Continua, querido, comigo, acompanhe o finalzinho. Ele diz assim: fecharam seus olhos para que não vejam, versículo 15, para que não vejam com seus olhos, para que não vejam com seus e não ouçam com seus ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Vamos orar. Bondoso Deus, amado Pai, abençoe-nos aqui na reflexão desta palavra, olhando o livro de Isaías capítulo 6 e o Evangelho de Mateus capítulo 13. Dá-nos dimensão, ó Deus, de como podemos ser libertos do comportamento e da idolatria, de um pecado que tem graves e terríveis consequências espirituais sobre a nossa vida. Dá-nos liberdade, pois para a liberdade Cristo nos convocou nessa noite. Oramos no nome santo de Jesus. E a igreja diz: amém. Podem sentar-se. Irmãos, as implicações espirituais do pecado, da idolatria. A mesma afirmativa de Isaías fez Jesus. Com inteiro teor, o Senhor Jesus reproduz Isaías capítulo 6, versículos 9 e 10, nos versículos 13 e 14 de Mateus 13. E você pergunta: o que um texto tão forte contra a idolatria está fazendo, irmãos, numa parábola tão bonita e tão encantadora como é a parábola do semeador? Eu explico. O sermão dessa noite é para isso. O que Jesus está dizendo é que tanto a geração onde Isaías vai pregar é idólatra, quanto a geração que está ouvindo Jesus é idólatra. O que Isaías e Jesus estão dizendo é que por causa da idolatria, milhões e milhares de pessoas vão ouvir do Evangelho de Jesus, mas o Evangelho não lhes comunica nada, porque o coração delas não está no assunto em questão, o coração delas não está no assunto que está sendo tratado pelo Evangelho do Reino de Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 22, tem um apelo às igrejas que estão ouvindo uma mensagem do Evangelho, uma mensagem de cura para aquelas igrejas. E quando termina a carta das igrejas de Apocalipse capítulo 3, o Santo Espírito vai dizer assim: quem tem ouvidos para ouvir, faça o quê? Percebeu a expressão do que está em Apocalipse? Por exemplo, Apocalipse 3, 22. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz o quê? Às igrejas. O que eu estou entendendo é que há no Evangelho uma autorização de pregar a liberdade da idolatria, porque o que o Senhor deseja com sua igreja é que ela, quando ouvir o Evangelho, ela ouça com o coração, capte com os olhos e comece a proferir isso na sua postura de vida. Isso é tanto verdade que em Apocalipse 3,18, na carta a Laodiceia, a oração daquele que escreve a carta para a igreja de Laodiceia é: unja os teus olhos com colírio para que o quê? Vejas. Apocalipse 3,18. Nós temos, irmãos, no retrato e nas figuras da escritura bíblica, o claro retrato de como se comporta o idólatra. O idólatra se comporta de forma muito simples, muito clara, cujo pecado que ele comete, que é a idolatria, o afasta de ouvir as mensagens do reino de Deus e o evangelho do reino de Deus. Como que o idólatra se comporta? Ele tem olhos, mas não o quê? Vê. Ele tem ouvidos, mas não o quê? Ele tem boca, mas não... E tem um detalhe: ele tem pés, mas não sai para levar o evangelho, porque na verdade tudo que ele vive, muito longe e distante é do evangelho, ele tornou-se semelhante ao seu ídolo. O nosso pastor, Carlos André, aqui nesta manhã, André Oliveira, hoje de manhã, nos deu aqui uma máxima, que para mim foi uma grande aula, de como na verdade alguém pode chegar diante de Jesus, estar diante de Jesus e não ouvir nada do que ele está dizendo, e não permitir que a voz de Jesus, que as palavras de Jesus o modifiquem. Quem estava comigo na mensagem da manhã, abra por favor Mateus capítulo 19, e veja como o comportamento do jovem rico denota que a idolatria é o seu pecado, e que ele tem o coração nas suas riquezas, no seu dinheiro, a ponto de tudo o que ele pratica e vive ser idolatria pura e simples, e o afasta de conseguir conceber e ver o puro e simples evangelho. Isso já foi pregado, eu estou aqui capitulando. Veja comigo Mateus 19, a partir do verso 16. O jovem rico se aproxima de Jesus, e ele quer ouvir de Jesus, ele quer ser tocado pelo evangelho, mas veja porque ele não consegue. Mateus 19, 16. Ele se aproxima de Jesus e pergunta: mestre, a pergunta dele: o que eu farei? A pergunta é essa: o que eu farei para o quê? Para ter a
Esse é o erro de todo mundo. Esse é o erro de todos nós. Nós conseguimos achar, irmãos, que em termos de evangelho, em termos de verdade, em termos de libertação, a salvação é algo que eu possa fazer, a salvação é algo que eu possa cumprir, a salvação é algo que, se eu perseverar direitinho, eu vou conquistar e vou chegar lá. Irmãos, isso é o pior dos pecados em relação ao evangelho da graça e a graça de Jesus que nos tem entregue a sua dádiva salvadora. Quando esse homem chega, ele chega tão, eu diria, cego, e foi dito aqui no sermão da manhã, que ele tem como pior ídolo ele mesmo, achando que ele mesmo poderia fazer algo para que ele mesmo pudesse herdar a vida eterna. Ele não só não ouve, como ele tem um juízo equivocado de si. Capítulo Mateus 19, verso 17. Por que você perguntas sobre quem é bom? Se ele pergunta sobre quem é bom e começa a dizer sobre mestre, não é? E ele sabe que Jesus teria uma resposta para ele, e se ele pergunta sobre quem é bom, ele na verdade se julga bom, ele se acha bom e não consegue perceber que não há bondade no homem, não há bondade no ser humano, somente em Deus e a defesa de Jesus. Ninguém é bom senão um que é quem? Deus. Irmãos, por que ele não vê? É idólatra. O idólatra não enxerga o seu pecado. O idólatra, ele está diante do seu pecado, face a face com o seu pecado, diante do seu esforço humano, de sua vil tentativa de se salvar, mas ele não vê, porque ele tem um ídolo, ou é ele, ou é o seu sistema religioso, ou é o seu conhecimento, ou é o seu dinheiro. Em algum momento aquilo vai cegá-lo e ele não consegue ver. A prova de que ele não consegue ver, irmãos, está no versículo, Mateus capítulo 19, verso 18. Dê uma olhada. Quando perguntam sobre os mandamentos, pergunta quais? Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, diante dessa lista aqui, quantos aqui se consideram pecadores? Levanta a mão. Quantos se consideram pecadores? Diante dessa lista, eu quero levantar as duas aqui, ó. Irmão, se pegar Êxodo 20, aqueles 10 mandamentos, e perguntar quem é pecador aqui, ó? Eu. Porque eu olho para aquela lista e eu vejo que eu estou nela. Eu olho para essa relação de pecados e diga, todo dia eu estou neles. Não cobiçarás, não está lá? Não adulterarás, está escrito. Se olhar para a mulher do próximo, já o quê? Pecou. Quando fala não adulterarás, não cobiçarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, quando diz não terás outro Deus diante de mim, quando diz lá guarda lá o dia do Senhor para santificar, não é isso que diz lá? Honra teu pai e tua mãe. Quando eu vou observando cada um daqueles mandamentos, eu olho para aquela lista e digo assim, miserável homem que sou, diga comigo, miserável homem que sou. Olha a arrogância do idólatra. Versículo 20, olha como que o ídolo fica cego, irmãos. A idolatria não é só um ídolo que você adora, é alguém que te segue e te corrompe. Veja o verso 20, disse-lhe o jovem, olha a prepotência do rapaz, tudo isso tem o quê? O que me falta ainda? Meu Deus do céu. Verônica, você percebe que o jovem rico tem uma postura totalmente diferente de Isaías? O jovem rico chega a ver o santo mandamento da lei e não diz assim, eu não posso me salvar. O jovem rico vê o santo mandamento da lei e não diz assim, eu sou incapaz de ir para o céu. Ele não vê, ele diz, tudo isso tem o quê? Ele é legalista, tem observado. Olha Isaías. Irmãos, no ano em que morreu o rei Uzias, o trono está vago, né? O filho de Uzias ainda não assumiu, né? O filho de Uzias ainda não assumiu o trono, está vago. Em vez de Isaías dizer, no ano em que morreu o rei Uzias, assumiu agora o seu filho e está tudo bem, ele diz assim, no ano em que morreu Uzias, eu vi o Senhor assentado aonde? Aonde? No alto e sublime? Para Isaías, o trono não está vazio. A vida dele não é uma vida desgovernada. Sabe por quê? Entra rei e sai rei. Mudam tronos e dinastias. No trono de Isaías, quem governa? É isso, irmão. A diferença do jovem rico é que no trono dele está o dinheiro dele, Francisco. O jovem rico, no trono dele, está os bens dele, Francisco. Ele não está usando o dinheiro, ele não está fazendo com que o dinheiro sirva a ele. Ele é um servo do dinheiro. Então, quando ele olha para a tábua de leis do Senhor, ele vê só que ele é bom, que ele é todo bom. Ele não vê a quantidade de pecados e erros e equívocos que ele faz, porque ele tem olhos, mas não o quê, irmãos? Ele tem ouvidos, mas não o quê?
Ele está diante de Jesus. Ele está preocupado com a bondade dele. Deveria dizer e reconhecer que Jesus Cristo realmente bom somente quem? Deus. Porque nós aqui, olha Isaías, ai de mim porque sou pecador e habito no meio de um povo de quê? Quando o homem não é idólatra, ele vê o seu pecado. Quando o homem não está tomado pela idolatria, os seus olhos veem, os seus ouvidos ouvem, a sua boca fala. Ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. O jovem rico, não, o que eu posso fazer para comprar a vida eterna? Não, o que eu posso fazer para ser boa pessoa? Não, tudo isso eu tenho feito desde a minha juventude. E quando Jesus falou, quer fazer uma coisa correta hoje? Derruba teu ídolo, cara. Derruba aquele que você adora, sujeito. E se você derrubá-lo hoje, você terá sim vida eterna e tesouro no céu. Porque Deus não vai julgar dois tronos na sua vida. Ou você é governado por Uzias, ou você é governado pelos reis Amazias, ou você é governado pelo seu dinheiro, ou você é governado pelo seu cantor, pelo seu músico, pelo seu político, ou você é governado por Deus. O que Jesus está perguntando para aquele jovem é, quem está sentado no seu trono? Quem está governando a sua vida? Quem está governando a sua mente? Isaías disse, santo, 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 é o Senhor o quê? E o jovem rico pegou as suas coisas, pegou a sua sacola de dinheiro e fez o quê? Ele foi embora. Quando você entender, irmãos, que idolatria é tudo aquilo que faz com que você não ouça o Evangelho, é tudo aquilo que faz com que você não veja seus pecados, é tudo aquilo que faz com que você se afaste de Jesus, esse ídolo cai destruído e destronado. Mas enquanto você não percebe isso, o que eu estou dizendo é, eu prego, você não ouve, eu grito, você não entende, eu leio, você não compreende, porque eu falo, mas você não vê, porque você é o quê, irmãos? Um idólatra. Há alguma coisa corrompendo o seu coração, há alguma coisa dominando o seu eu, e muitas vezes, disse o nosso pastor pela manhã, sou eu mesmo, na minha altivez, na minha soberba, no meu autoconhecimento, eu sou bom, eu sou doutor, eu fiz 4 faculdades, eu sou rico, eu trabalhei tanto, eu tenho o meu dinheiro, eu tenho o meu plano de saúde, eu isso e eu aquilo, e enquanto tudo isso é o seu eu, irmãos, preste atenção, tudo isso é o seu Deus. Deus não está no trono, quem governa a sua vida é um ídolo que você fez e tornou-se Deus. Quando entendo isso, então, eu vejo que a grande profecia de Isaías é, igreja de Jesus, abandone a idolatria. Povo de Deus, dê um basta nesse ídolo que cega você e que domina a sua fé e sua conduta. Veja a promessa de Isaías sobre aqueles que decidem abandonar o ídolo e dão um fim na idolatria. Abra comigo, por favor, Isaías capítulo 32. E veja que grande profecia nos deu Isaías, apelando à igreja para que abandone toda e qualquer postura de idolatria. Qualquer postura, seja um clube de futebol, um time, uma bola, seja um dinheiro, seja um diploma, seja um filho, seja um marido, hoje ouvimos aqui sobre o casamento, né? Seja uma casa, seja um bem, se isto ocupa o lugar de honra no seu coração, ali você tem um ídolo. Isaías 32, de 1 a 4, nos diz uma grande profecia libertadora do pecado da idolatria. E veja o que acontece. Eis aqui reinará um rei com justiça, e dominarão os príncipes segundo o juízo. E será aquele homem como um esconderijo contra o vento, e um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de águas em lugares secos, e como sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Agora veja o verso 3. Você pode ler comigo o verso 3, todos juntos? E os olhos... Os que vêm, vamos repetir, volta comigo para você entender, volta lá. Então, os olhos do que vem não mais estarão fechados, os ouvidos dos que ouvem escutarão, a mente do precipitado saberá julgar, e a língua gaguejante falará com facilidade e clareza. Continua comigo, agora veja. Quando ele diz no versículo 4, e o coração dos imprudentes entenderá o conhecimento, e a língua dos gagos estará pronta para falar distintamente, o que ele está dizendo? Ele colocou os 4 elementos libertadores da idolatria. Eles têm olhos que veem, versículo 3, confira. Eles têm boca que fala, eles têm um coração prudente que entende, eles têm ouvidos atentos que compreendem. Isto é ou não é uma libertação de um idólatra? Sim ou não, irmãos? A figura é esta. Quando Isaías nos dá uma profecia como essa, o que ele está dizendo é que todo cristão que romper com os seus ídolos do coração, com os seus ídolos de objeto,
com seus ídolos de intenção, ele terá declarada sobre a sua vida esse tipo de libertação. Deus tem, através de Jesus, irmãos, do Santo Evangelho de Jesus, desafiado sua igreja a tornar-se a pregadora dessa mensagem para arrependimento daqueles que estão na idolatria. Essa foi a mensagem de Isaías 42, abra comigo, Isaías 42, 6, e veja como Isaías pregou contra a idolatria e propôs a libertação do povo desse pecado. Isaías 42, 6 a 8 diz assim: eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão, e te guardarei e te darei por aliança do povo e para a luz dos gentios. O motivo do chamado de Deus à sua igreja, ao seu povo, o único motivo: combater a idolatria. Versículo 7. Por que eu estou dizendo que é combater a idolatria? Missão principal da igreja: trazer de novo o adorador para o lugar certo da adoração. Olha o verso 7. Para abrir o quê? Os olhos. Para tirar o quê? Da prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. Irmão, isso aqui é uma figura. E a figura explica no versículo 8, é só interpretar. O versículo 8 diz quem está preso, quem está com os olhos fechados e quem está na prisão. Versículo 8, eu sou o Senhor, este é o meu nome e a minha glória, pois a outra é o quê? Não darei. Aí veja por que são presos, cegos e cativos. Nem a minha honra ao quê, irmãos? Uma imagem de escultura que você faz e venera, é um ídolo, sim ou não? É um cativeiro. É um cativeiro. E quando nós entendemos isso, nós começamos a perceber, porque Deus nos deu o seu santo evangelho e diz assim: ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele o quê? Prestarás culto. Porque todo tipo de idolatria afasta o homem, o ser humano, do seu Criador, do seu Deus, das leis de Deus, e todo pecado de idolatria cega os olhos do ser humano. Há duas características, irmãos, muito simples na vida de um idólatra: ele não consegue mais perceber as verdades do reino de Deus, e tudo o que ele recebe do evangelho é tirado dele. Vou repetir. Você disse assim, o título do sermão é as implicações do pecado da idolatria. Até agora eu não vi as implicações. Eu vou dizer, o idólatra, ele não percebe, não vê e não entende as verdades do reino de Deus, e tudo o que ele recebe do reino de Deus como verdade e mensagem é retirado dele. Pastor, de onde o senhor tirou essa loucura? Irmãos, é o sermão que Jesus pregou. Você que não deu atenção, volta para mim agora, para o texto de hoje, Mateus capítulo 13, vamos lá. Bíblia nos crentes agora. Bíblia nos crentes, irmão, porque tem muita gente que não estuda a Bíblia. Mateus 13, vamos entender agora onde a palavra da idolatria de Isaías foi colocada. Mateus 13, dá uma olhada por favor no verso de número 4. Mateus 13, 4. Começa a parábola do semeador. Mateus 13, 3 diz assim, NVI, o semeador saiu o que, irmãos? A semear. Verso 4. Enquanto lançava semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves do céu vieram o quê? E comeram. Aleluia, entendi nada. Aleluia, entendi nada. O semeador saiu a semear, jogou semente ali, partiu à beira do caminho, as aves vieram e comeram. Entendi nada. Se eu estivesse lá no dia com Jesus, eu ia falar, estou entendendo nada. Até porque eu devo ter ainda um ídolo no meu coração. Ele está falando comigo, mas eu ainda não estou entendendo. Depois ele explica porque você não está entendendo. Percebeu que ele explicou aqui a parábola? Agora vai para o versículo 11, 12, 13, 14. Ele está explicando. Sabe por que eu estou falando que você não entendeu nada? Porque tem alguém no seu coraçãozinho que te fez pecador. Tem alguém no trono da sua vida que te domina. E esse trono te cega. E esse culto te rouba a fé. E esse ídolo mina as tuas forças. Você se torna o quê? Cego, surdo e mudo. Irmãos, cego, surdo e... Aí você diz, aonde está isso? Veja o verso 18. Vamos lá. Agora o Espírito Santo revela como o idólatra pode se libertar. Irmãos, 18. Portanto, ouça o que significa. O que você leu tem explicação. A parábola do semeador significa isso. 19, estão comigo? Quando alguém ouve a mensagem do reino e entende, é isso que está lá? Quando alguém ouve a mensagem do reino e... Irmãos, qual é a figura do idólatra? Ele ouve, mas não... Ele vê, mas não enxerga. Ele quando fala, você não entende. Olha isso aqui. O que é que dominou o coração dele? Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado, o quê?
em seu coração. Entendeu, Moisés, por que ele não entende? Porque ele não está servindo a Deus, ele está servindo ao diabo. E o diabo tem prazer em tirar tudo que é dele, porque tudo que vem de Deus na vida dele, o diabo todo dia acorda cedo, o diabo, se é que ele dorme, né, Felipe? Ele todo dia, levanta e vai pegando o que é do crente, porque ele tem um ídolo no coração, e o que Jesus fala ele não entende, mas o que o diabo faz é cada dia mais tirar o quê? A boa semente do evangelho. Irmãos, e é pior, porque as implicações, aí eu não tenho tempo para ler tudo, eu queria pregar outro sermão, mas ele vai dizer a partir do verso em diante, do verso 20, quanto à semente que caiu no terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria, todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação, perseguição por causa da palavra, logo ele faz o que com o evangelho, irmãos? Ele abandona. Conhece gente assim, gente? Você já conviveu com pessoas assim, gente? Entendeu por que caiu? Você diz, porque o pecado dele foi a prostituição. Porque o pecado dele foi o adultério. O meu problema é a idolatria. Ele deu lugar a outro culto, ele aceitou outra divindade, ele ouviu outra voz. E é isso que Jesus está dizendo. Porque se o primeiro ídolo não cai, todos os outros são consequência, irmãos. Está tudo em cadeia, porque um abismo chama o quê? Outro abismo. Veja o ensino, 22. Quando a semente caiu no meio dos espinhos. Quando a semente caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida, irmãos, olha a vírgula, e o engano das riquezas. Por que o jovem rico não ouviu nada do que Jesus falou? Por que ele não ouviu nada? Ele foi enganado pelo quê, irmãos? O que ele não abriu mão? É o dinheiro, irmãos, é a riqueza. O que o Evangelho de Jesus, o Santo Evangelho de Jesus está dizendo na parábola do nosso querido semeador aqui, é que todas essas implicações estarão sobre a vida daquele que tendo ouvidos não ouve, tendo olhos não vê, tendo boca não fala. Isso estará sobre a nossa vida como terrível consequência espiritual. Que Deus nos livre desse pecado nessa noite em nome de Jesus, amém, irmãos? Precisamos hoje como igreja acordar para este ensino e entender que nós podemos ver hoje cair essa idolatria e cair esse pecado pelo nome de Jesus. Nós podemos hoje compreender e entender que há libertação para todo cristão que olhar para Deus e desistir dessa postura obtusa e equivocada de um idólatra. Qual é a postura obtusa e equivocada de um idólatra? Capítulo 13, Evangelho de Mateus 13, 15. Atenção, Mateus 13, 15. Vou pegar do 14. Nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, Mateus 13, 14, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo, ele não era, o texto diz, ele o quê? Se tornou, Mateus 13, 15, se tornou o quê? Insensível. Aí veja, a sua palavra diz de má vontade. Vê se colocou, olha lá, está lá, confirma. De má vontade ouviram o quê? Ele está ouvindo, mas ele não quer ouvir. Nós estou falando uma palavra forte hoje. Quando a gente diz a verdade, o cara não incomoda, né? De má vontade eles ouviram. Ouviram com seus ouvidos, fecharam. Não foi o fulano lá que fechou, não, foi você mesmo. Fecharam os seus olhos, e se assim não fosse, se não fosse esse comportamento, o texto afirma, poderiam ver com os olhos, poderiam sim ou não? Poderiam. Poderiam ouvir com os ouvidos, sim ou não? E poderiam entender com o quê? Aí diz a palavra que aconteceria com eles. Duas características e implicações de vencer a idolatria. Eles se converteriam e eu o quê? Quem crê que Deus pode converter idólatra aqui nessa noite, levante a sua mão. Quem crê? Eu creio, irmãos. Eu creio. E é para isso que eu estou pregando. Para que você ouça com seus ouvidos, irmãos, veja com seus olhos, abra seu coração e compreenda. Há pecados que estão roubando a sua vida espiritual. Há pecados dos quais você está envolvido que estão se tornando o seu poste ídolo. E se você não jogar isso por terra nessa noite, se você não usar esse domingo para abandonar isso de vez, você não vai prosperar na sua vida espiritual, porque a idolatria tem implicações. Você leu a parábola do semeador? A idolatria tem implicações seríssimas sobre a sua vida e sobre a sua postura espiritual. Aí eu pergunto, qual é a sua resposta? Eu faço 3 mensagens, e aqui eu vou terminar 3 recomendações. O convite de Deus é: arrependa-se da sua idolatria e receba ouvidos para ouvir. Quem crê, diga glória a Deus. Querido, você que me ouve na internet, você que me ouve no tempo, você que vai ouvir esse sermão depois, o convite de Deus a você é: arrependa-se da sua idolatria e receba de Deus ouvidos para ouvir.
A palavra do Senhor diz: no ano em que morreu o rei Uzias, no ano em que morreu o rei Uzias, eu ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Isaías não é cego, não é surdo e não é mudo, porque ele não é idólatra, porque ele está curado pelo sangue de Jesus. Ele foi tocado por uma brasa viva espiritual que incendiou a vida de Jesus nele, e ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Enquanto milhares não ouvem, enquanto pessoas não enxergam, enquanto surdos não querem abrir seus ouvidos, os nossos aqui estão ouvindo, porque não são idólatras. A Bíblia diz que Isaías ouviu a voz do Senhor, Isaías 6:8. A obediência de Isaías é a condição maior e a afirmação melhor de que ele não é um idólatra, mas ele é alguém em missão de reconciliação com o Senhor e com o seu santo evangelho. Quem afirmou sobre isso e falou sobre Isaías ter ouvido e outros não? Jesus. Mateus 13:16, olha o que Jesus diz sobre profetas que queriam ouvir e não ouviram. Mateus 13:16, 17, o texto do sermão de hoje. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem. Mateus 3,16, bem-aventurados os vossos ouvidos, porque ouvem, porque em verdade vos digo, que muitos profetas, e muitos justos, desejaram ver o que vós vedes, e não o que? Não viram, e ouviram o que e que vós ouvis, e não o que? E não ouviram. O que ele está dizendo, irmãos, é que existem profetas e profetas. Muitos queriam ouvir, mas não ouviram. Mas graças a Deus, o nosso bom profeta Isaías, ele disse: eu ouvi a voz do Senhor que dizia, e ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Segundo convite, eu vou para o terceiro e termino, é o convite de Deus a você, igreja. O convite de Deus a você: arrependa-se da sua idolatria e receba olhos para ver. Eu não sei o que você tem visto, eu não sei se você não tem enxergado, eu não sei se você olha para a tábua da lei e não se vê pecador, você acha que está tudo bonitinho nela, ou se você, como Isaías, veio e diz assim: ai de mim, eu não sei. Mas hoje eu prego para você: arrependa-se da sua idolatria e receba olhos para ver. Seus olhos estavam abertos para ver, diz a palavra de Isaías. Isaías 6:1, Isaías 6:1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor, preste atenção, eu vi também ao Senhor assentado no alto e sublime trono. No trono de Isaías, quem governa não é Uzias. Isaías não está esperando por Jotão. Jotão, o filho de Uzias, ele não está preocupado se Jotão já vai assumir aquele trono. Não faz diferença se é Uzias, se é Jotão, se é Amazias que já foi rei. No trono de Isaías, quem governa é o Senhor. Ele disse: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado. Veja o capítulo 6 de Isaías, versículo 5, irmãos, é lindo o texto. Isaías 6:5, a afirmativa dele contra o idólatra: os meus olhos, Isaías 6:5, os meus olhos viram o quê? Viram o rei, o Senhor dos exércitos. Tem gente que no culto não vê nada. Gente que entra na igreja não vê nada. Ele vê a banda desafinada, ele vê o louvor desalinhado, ele vê o coral desajeitado, ele vê o som alto, ele vê tudo, mas não vê nada. Agora tem gente que entra no culto, meus irmãos, e pode cair o mundo, porque a única coisa que ele veio procurar no culto é o que, irmãos? A glória do Senhor. Para a liberdade Cristo te chamou, querido. Para a liberdade o Senhor te convoca. O convite de Deus é: arrependa-se. Ele quer colocar em você olhos que possam ver. Você vai ver o Senhor, você vai ver os seus pecados. Isaías conseguiu ver os seus pecados. Ele olhou e disse: eu sou um homem que habito no meio do povo de impuros o quê? Lábios. Ele viu os seus pecados e teve seus pecados perdoados. Aquele jovem rico viu as tábuas da lei e disse: eu sou bom e perfeito. Ele não era. E o pecado dele era cobiça, avareza e riqueza. Mas ele não via, porque era um idólatra. Irmãos, terceira e última aplicação. Eu quero deixar aos irmãos, e a minha última aplicação. O convite de Deus a você nessa noite é: arrependa-se, para que você receba lábios aptos para proclamar a verdade de Jesus. Ídolos, irmãos, têm boca, mas não falam. Repito, ídolos, irmãos, têm boca, mas não falam. Libertos, têm lábios para profetizar. Isaías vai dizer, Isaías 6:7, sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, mas com brasa o Senhor tocou a minha boca. O Senhor tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi o que, irmãos? Tirada. O que Deus está dizendo para Isaías é: você tem boca e fala, você não é idólatra. Você vai pregar a uma geração idólatra,
mas com a sua boca que tem voz e fala, eu vou abençoar as nações. Sabe, irmãos, eu vejo Isaías que chegou diante de Deus, quem sabe talvez como um idólatra. Foi sendo tratado por cada encontro dele com o Senhor. Os olhos deles viram o Senhor. Os olhos dele viram a santidade de Deus. Seus ouvidos ouviram a sua palavra, ouviram a sua voz. Ele viu os seus pecados. E quando ele foi tocado, irmãos, por aquelas brasas, a boca dele foi preparada para responder o convite do Senhor. E qual era o convite de Deus? Ele ouviu, não é idólatra, ele ouviu. A quem enviarei? Quem irá por nós? Qual foi a resposta dele, irmãos? Eis-me aqui, envia-me a mim. Ele não pegou sua sacola de dinheiro e foi embora. Ele não pegou seus pecados de afeição e ficou com cada um deles guardado no seu coração. Não, Isaías mudou sua postura. Ele assumiu uma postura de aptidão e de direção pró-reino do Senhor. Por quê? Porque idólatras têm boca, mas não falam. Idólatras têm ouvidos, mas não ouvem. Têm olhos, mas não veem. Isaías não. Isaías declara e diz, não sou idólatra. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra toda está cheia da sua glória. Há muitos políticos no poder, há muitos tronos, há muitas forças de governo. Mas no meu trono, quem está sentado é quem, irmãos? É o Senhor. No meu trono não está o dinheiro. No meu trono não está o meu filho. No meu trono não está a minha casa. No meu trono não está o meu sucesso, o meu conhecimento. Quer saber se você é governado pelo seu dinheiro? Pergunta se você contribui com o reino de Deus. Você tem lá o seu dinheiro, que é seu e só seu, e você não investe um centavo no reino de Deus, acorda, seu idólatra. O seu Deus é o seu dinheiro. Você não ama a Deus e o reino dele, porque você não tem a coragem de dedicar uma oferta de amor ao Senhor. Acorda, seu idólatra. Esse dinheiro vai roubar teu coração. Aquele homem era rico, cheio de dinheiro, chegou diante de Jesus, saiu dali com o seu dinheiro, trocou seu sucesso, seu dinheiro e sua fama por uma vida eterna com Jesus. Entenderam a mensagem? Há muita gente hoje ouvindo um sermão como esse vai dizer, que sermão duro, que sermão difícil. Eu vou dizer, sabe por quê? Porque tem algum ídolo roubando sua atenção, roubando seu coração. Mas o meu desafio hoje é que você diga como Isaías disse. Fique de pé agora, faça comigo esta oração. Isaías 43:11, e foque agora a sua adoração em Deus. Eu termino aqui a mensagem. Isaías 43:11, NVI, tem aí por favor? Isaías 43:11. Olha que palavra Isaías decidiu assumir para quando o Senhor falar, ele ouvir. Para quando o Senhor escrever, ele ver. E para quando o Senhor pedir, ele responder com sua boca, eis-me aqui. Repita comigo Isaías 45:11. Vamos juntos? Vamos mais uma vez? Algum. Não tem como jogar tudo junto não, né? Vamos lá. Juntos? Quem crê nisso, diga amém. Eu queria fazer uma oração agora. Dizem que batista não tem